Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Giovanni Vitorelli e depois de algum tempo sumido, eu sei, sem aparecer nas lives, sem aparecer em análise e um tempo sem dar as caras por aqui, eu quero pedir desculpa, mas falar que a partir de agora vai ficar tudo normal. Dito isso, a gente vai começar agora os vídeos sobre os reforços do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. E a gente espera que pelo menos essas novas caras possam mudar o jeito do time jogar e que a gente não sofra o perrengue que foi jogar essa última Série A1, onde nós flertamos com o rebaixamento por algumas vezes, inclusive até o último jogo do campeonato. Hoje a gente vai falar sobre o Ayrton, jogador que veio do Atlético Goianiense e que inclusive jogou o último jogo do Campeonato Paulista. Talvez é a principal contratação nesse meio de ano para poder chegar e jogar o Brasileirão. Apesar, como eu disse, dele já ter estreado contra o Red Bull, mas a gente conseguiu ver muito pouco dele. Ele até entrou no jogo, jogou, mas não teve muito tempo e teve pouca interação com a bola. Vamos conversar sobre ele, vamos trazer aqui o SofaScore. Tem causado muita polêmica ultimamente, eu tenho reparado, porque tem quem ame e tem quem odeie, mas ele é uma ferramenta, tá aí para ser usada, é uma ferramenta que é muito utilizada, apesar de fazer uma análise muito simplória, mas é onde a gente consegue ver números. E números eu sei que nem sempre representam tudo. Quer dizer, os números não representam tudo, mas eles conseguem dar uma análise em algumas percepções que às vezes a nossa cabeça pode estar nos enganando. Ayrton é um jogador de 25 anos, que é um extremo, joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Jogou em poucos clubes durante a carreira, Ceará, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Guarani, e ao fim do empréstimo, em 30 de dezembro, retorna ao Atlético Goianiense, a não ser que o Guarani exerça alguma opção de compra ou consiga, caso queira, aumentar o tempo de empréstimo. Ayrton é um jogador, como eu disse, de 25 anos, que está próximo de atingir a sua maturação mental, física e técnica. Jogadores começam a bater essa maturação com 25, 26, até uns 27, 28 anos. Então o Ayrton já está bem próximo disso. A gente conseguiu ver isso muito bem, como bater esse ponto máximo, o ápice de maturação mental faz diferença para um jogador. A gente viu o Bruno Sávio bater também o seu ápice mental mais ou menos com essa idade, com 26 anos, depois de fazer uma primeira temporada bem abaixo pelo Guarani, ter uma segunda temporada muito boa, porque foi quando começou a melhorar em tomadas de decisão e o seu nível físico estava também no ápice. Então pode reparar, jogadores começam a bater esse ponto máximo do futebol, o ponto máximo jogando bola, 26, 27, 28 anos, e aí depois dos 30 esse gráfico começa a cair, principalmente físico, o mental evolui e o técnico costuma se manter. Isso os jogadores que não dependem muito do físico, né? Porque quando o jogador depende muito e é muito preso ao seu preparo físico, conforme o preparo físico cai, o seu desempenho cai também. É sempre bom a gente ficar muito de olho nisso, porque o Ayrton é um desses jogadores que depende bastante do seu preparo físico. Apesar de ser um jogador bem inteligente, ele ainda tem bastante erro bobo em tomada de decisão. E quando está perto do gol, tem que aprender a concluir melhor as suas jogadas. É um erro comum que a gente vê na Série B, é um erro comum que a gente vê em jogadores que estão na Série B atuando, mesmo sendo jogadores de frente. O atacante, o jogador de frente, que se destaca numa Série B, é normalmente o jogador, quando chega de cara para o gol, não costuma perder. Vamos lá então, o Ayrton jogou muito no ano passado na sua Série B, vamos colocar aqui 2023, pelo lado direito, jogando pelo Atlético Goianiense. Mas ele não era titular. Jogou 29 jogos e apenas 5 como titular, mais ou menos 35 minutos por partida. Era um jogador de segundo tempo. Era importante para o time do Atlético Goianiense, mas como eu disse, era um jogador que não começava os jogos. Quando a gente vai olhar ele pelo Cruzeiro, a gente já vê que ele ocupa outra região do campo, um pouco mais longe da linha de fundo, pela esquerda, vindo de fora para dentro, para começar a ocupar corredor central. Quando a gente vê 2020, muito extremo, muito pelas beiradas. Em 2019, um pouquinho só pelas beiradas, que foram alguns jogos só que ele fez, no caso, 2 sendo nenhum de titular. O que é importante a gente ressaltar? O Ayrton do Atlético Goianiense e o Ayrton do Cruzeiro são jogadores muito, mas muito diferentes mesmo. O Ayrton de Atlético Goianiense é um jogador de 1 contra 1, é um jogador de beirada, jogador que ataca as costas dos laterais opostos
um jogador que faz muito bem o pivô pela lateral do campo, que essa questão de fazer pivô pela lateral do campo é algo que o Isaac fazia e duplava muito bem com o Jamerson nessa questão. E era um jogador de menos finalização, que ocupava a área só em bola aérea, porque tem algum recurso ali. O Ayrton é um jogador que tem uma facilidade em se posicionar e conseguir enganar a marcação quando a bola é aérea, aparecer em costas de lateral, nas costas do zagueiro, se movimenta muito bem quando a bola vem pelo alto e tem os seus golzinhos de cabeça. Ayrton de Cruzeiro, um Ayrton mais finalizador, um Ayrton mais conclusivo, pode dizer, um jogador que costuma concluir mais as jogadas, chuta mais em gol, consequentemente, tem que se arriscar mais. Jogador que não vai ajudar na armação do segundo terço, muito menos na do primeiro, mas um jogador que vai concluir o terceiro terço, vai concluir a jogada, ou se pegar a bola no terceiro terço, para fazer o que a gente chama de passe-chave, que é o passe que antecede a assistência, ou então uma assistência. Pelo Cruzeiro, conseguiu ir bem assim, mas, repito, tem aqueles erros, de certa forma até meio grave, na finalização. Eu acredito que batendo essa maturação mental, o atacante ele costuma demorar um pouco mais para maturar, porque justamente o mental de frente para o gol, às vezes ele sobressai a qualidade do atleta. O atleta pode ter qualidade, ele pode saber finalizar. Em treino ele pode guardar 11 a cada 10 chances que ele tem, mas durante o jogo o mental interfere e ele não consegue fazer a conclusão como ele sabe fazer pela sua capacidade técnica. Então, eu acredito que agora, batendo maturação mental, batendo maturação física, maturação técnica, que ele vai bater daqui a pouco, já vai ser outro Ayrton. Então, vai depender do Claudinei entender se ele quer o Ayrton do Cruzeiro, que vai finalizar jogadas, ou se ele quer o Ayrton do Atlético Goianiense, que vai ajudar no segundo e terceiro terço do campo, que pode ajudar a lateral a fazer ultrapassagem, ao mesmo tempo que pode ultrapassar muito nas costas do zagueiro. Jogador de 1 contra 1, que vai para cima, e mais, que tem personalidade. É um jogador que, apesar dos erros, ele não se deixa abalar por erros bobos durante o jogo. Quando a gente fala isso, a gente vê do Matheus Bueno, por exemplo, que é um jogador que, quando tem um erro durante o jogo, sente muito e para de arriscar durante a partida. O Ayrton não, um jogador de muita personalidade, mesmo se tiver um ou outro erro. Bom, vou trazer aqui agora, para o cantinho da tela, o Ayrton melhores momentos. E eu quero primeiro trazer o Ayrton que estava no Atlético Goianiense. Deixa eu puxar aqui minha câmera para o cantinho, que agora nós vamos ver melhores momentos. 1,79 m, relativamente alto para o extremo, 80 kg. Isso aqui é ele pelo Atlético Goianiense. A gente vê que é um jogador que ajuda na construção do terceiro terço e do segundo terço. Pelo Atlético Goianiense, como eu disse, não costumava concluir muitas jogadas, tem uma certa capacidade em cruzamento, a gente vê principalmente cruzamentos rasteiros, que a gente vê bastante ele fazer nesse time do Atlético Goianiense, cruzamento por baixo, e tem no centroavante móvel, é bacana você ter um jogador que consegue fazer isso, aí fazendo ultrapassagem nas costas do lateral, cruzamento rasteiro, fazendo pivô, dessa vez vindo no corredor central. Então, se você tem um lateral ofensivo que faz ultrapassagem, é interessante você ter um Ayrton. Aí eu acho que ele vai acabar ajudando mais um Heitor do que um Diogo Matheus, que é um lateral construtor base. Aparecendo dentro da área em situação de cruzamento, isso aí ele faz com uma certa frequência, ou pelo menos fazia nesse time do Atlético Goianiense. Bola pelo alto, ele vai muito bem. Aí construindo desde lá de trás, progressão com a bola, condução próxima do pé, muito importante destacar. É algo raro em jogador de Série B ter essa condução bem próxima do pé e sempre distante do marcador. Fez o corte, cruzamento na cabeça do atacante, saiu o gol. Cruzamento rasteiro, mais uma vez. Cruzamento pelo alto. Pivô pelo lado, pelo corredor do campo. E sai para aparecer nas costas do lateral. Conclui com um cruzamento rasteiro que é interceptado. Retomada da bola, mas não é o ponto forte dele, inclusive deficiência do Ayrton. Sem dúvida a questão de posicionamento defensivo.
Muita dificuldade em se posicionar na parte defensiva do campo, quando tem que marcar alguém. Então, como a gente acostumou a ver muito Bruno José, a ver João Vitor, que tem uma ótima recomposição pelos lados do campo, o Ayrton já é muito diferente. Recompõe mal, tem dificuldade em marcar um contra um, mesmo que seja só para bater na posição, só para bater com o lateral e acompanhar ele até o final. Mesma dificuldade que o Reinaldo tem, por exemplo, e é um jogador que nós já temos hoje no elenco. Aí cruzamento no pé do atacante. Pivô pela lateral do campo, apareceu nas costas do zagueiro, do lateral no caso. E sai o cruzamento rasteiro. Mais uma vez, recebendo já no último terço, consegue ir bem para um contra um e faz o cruzamento. Condução muito próxima do pé, e eu acho que isso é um dos principais destaques dele, a condução próxima do pé e o mental forte para continuar arriscando durante a partida. Recebendo pelo lado oposto do que vinha a bola, fazendo a finalização, errou a tomada de decisão, essa bola não era de finalização, era para rolar para o meio da área. O torcedor vai ter que entender que ele tem essa dificuldade e a gente espera que melhore nessa maturação mental dele. Cruzamento rasteiro mais uma vez. Recuperação de bola. Nesse time do Atlético, como eu disse, ele não fazia muito a parte de finalização das jogadas. Ele ajudava mais na construção, ou seja, era mais assistência e passe-chave, como eu disse, aquele passe que antecede a assistência no jogo. Agora eu vou trazer aqui os lances dele pelo Cruzeiro, porque vocês vão entender aí a diferença do Ayrton do Cruzeiro e do Ayrton do Atlético Goianiense. Costuma estar mais próximo do gol, costuma chutar mais, costuma arriscar mais a finalização, a conclusão da jogada. Busca o corredor central, porque está jogando do lado do pé não dominante. Quando ele joga pela esquerda, ele procura conduzir para o pé direito. Ou seja, busca essa frente da área, busca esse espaço. Finaliza bem a longa distância. Não sei por que isso nunca foi aproveitado, pelo menos não tem momentos dele aproveitando isso no Atlético Goianiense. Mas no Cruzeiro a gente vê muitas essas finalizações dele de fora da área. Muita essa batida chapada no canto, fazendo arco. Isso ele fazia bastante lá. É uma virtude que eu espero o Guarani aproveite. Porque na Série B a gente vê a dar com pau os pontas que vão para a linha de fundo e cruzam, ou que vão para a linha de fundo e vão para um contra um. Que tem medo de procurar o gol, parece. O Ayrton de Cruzeiro era um Ayrton que não tinha medo de buscar o gol. E eu acho que essa é uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento que o atleta que joga pelo lado e consegue ter, ele se torna muito diferente do que os outros pontas, do que os outros extremos. São os pontas que batem na Europa, são os pontas que chegam a grandes níveis na Série A, ou o ponta que constrói vindo de fora para dentro, ou o ponta que vai para o gol. Bruno Henrique, ponta que vai para o gol. O Everton Ribeiro, ponta que vai armar. E aí a gente consegue ver vários com essas características que estão batendo alto na Europa, que estão batendo bem aqui a nível brasileiro. E ele era esse jogador lá no Cruzeiro, ele ia para dentro, ele ia pro meio ele ia na direção do gol sempre. Ó, corte, batida no gol. Lá no Atlético Goianiense a gente até vê alguns lances assim, mas ele costumava cruzar. Aí fazendo uma assistência, uma das poucas bolas que veio pelo lado do campo, acertou na tomada de decisão, conseguiu fazer bem o passe. Aí mais uma vez, cruzamento na cabeça do atacante. Indo de fora para dentro. Agora atacando o corredor central, dá para usar a versatilidade dele. Eu espero que ele não fique preso a jogar só de uma forma, porque se ele ficar preso a jogar só indo para a linha de fundo, só fazendo cruzamento, vai ser mais um João Vitor. E eu não estou falando que o João Vitor é ruim, longe disso, eu até acho o João Vitor regular, mas é comum, já tem muito assim no futebol. E a gente precisa de um com uma característica diferente. O Reinaldo é um com uma característica diferente. Apesar de ser muito ruim defendendo, o Reinaldo é um ponta construtor, consegue construir bem as jogadas. O Reinaldo é um dos que falta acertar a mentalidade. Maturar a jogada pelo lado, para não errar tanto tomada de decisão. É muito importante nesse time do Cruzeiro. Fez vários gols. Se
não me engano, ele fez 7, vários não, perdão, até com o exagero da palavra, mas fez 7 gols no Campeonato Brasileiro, deu algumas assistências. É um número expressivo para uma Série B. 7 é pouco? É pouco. Quando você pega um cara da Série A, quando você pega o cara da Europa, para uma Série B é um número bom. Então é isso. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que ver do Ayrton é ele é fraco defendendo, com todo respeito, mas ele tem muita deficiência na marcação. Não consegue marcar o espaço e nem marcar individualmente. Não vai ter jeito. O Claudinei, que está acostumado a colocar pontas ou jogadores de beirada para auxiliar na recomposição e marcar em 1 contra 1 ou marcar o espaço, vai ter que rever isso. Com o Ayrton não vai dar para fazer isso. Da mesma forma que o Reinaldo. E eu acredito que ele não vai jogar junto com o Reinaldo, porque são 2 jogadores que não conseguem recompor. E aí, tendo mais um centroavante, fica um pouco difícil. Você tem que recompor com pelo menos 8 jogadores no seu setor defensivo. Pontos positivos. Mental forte, não se abala com erro, tem muita personalidade, bom no 1 contra 1, consegue jogar tanto indo para o corredor quanto indo para dentro, joga nas 2 pontas. Eu quero ver como é que ele vai ser usado. Eu, Giovanni Vitorelli, particularmente, quero ver o Reinaldo que vem do corredor de fora para dentro, ocupa o corredor central, que finaliza, que arrisca chute de fora da área, que vai para 1 contra 1 se for jogado lá do lado direito, mas eu prefiro o lado esquerdo, para estar mais próximo do gol, para concluir a jogada. Porque aí se a gente tem um ponta diferente, é algo que tem pouco na Série B, é um ponta raro na Série B, um ponta que consiga fazer isso. É isso que eu espero. Fechou? Por hoje foi isso. Se você gostou, eu te convido a deixar o seu comentário aqui. Pedir, como sempre, para curtir o vídeo, dar aquela moral pra gente, aqui do Bugricast, para toda a equipe. Seguir o Bugricast em todas as redes sociais e também se inscrever no canal aqui do YouTube. Eu quero agradecer principalmente ao Léo e o Pezão, mas a toda a equipe do Bugricast, que sempre me dá essa oportunidade maravilhosa de estar aqui comentando, falando sobre futebol, falando sobre Guarani. E claro, a vocês que acompanham, que assistem, que sempre comentam, deixam um like e ajudam muito esse projeto maravilhoso que é o Bugricast. Te convido também a me seguir nas redes sociais, vitorelli.psd no Instagram e vitorelli.final no Twitter. Fechou? Por hoje foi isso. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Um grande abraço e até o vídeo que vem, que nós vamos falar de um volante que chegou do Botafogo. Fechou? Valeu!